Muito bem, então pessoal, nessa videoaula a gente vai trabalhar aqui um pouco sobre como trabalhar com alguns comandos SQL, tá? Eu vou estar explicando então aqui para vocês como se trabalhar, entender um pouco do que seria esses comandos SQL. Então, o primeiro que a gente vai falar aqui é do MySQL Connect. O MySQL Connect, pessoal, ele é responsável de abrir uma conexão com o servidor MySQL, que é o banco de dados, tá? Usando o localhost, né, como um endereço do servidor. Então, aqui é o localhost. Tanto que quando a gente vai abrir lá, está localhost barra o nome do projeto. Então, ele é um endereço do servidor. Ele usa o root aqui quando a gente criar. A gente já viu aqui na aula anterior que a gente criou uma conexão com o banco de dados. Então, ele me usa aqui o root como usuário. E senha, nesse caso aqui, você pode estar colocando aqui quando você criar, por exemplo, se você tem um servidor na internet, então ele vai ter com certeza outro nome de usuário. Esse root aqui é porque ele é padrão do AMP Server, tá, pessoal? Então, como não tem um nome de usuário, ele padrão coloca como usuário root. Aqui nesse caso aqui, quando você tiver um servidor na internet, então você vai estar colocando aqui o nome de usuário que o host ceder para você. E a senha aqui no AMP Server ela fica em branco, então ela só ficaria dessa forma, entre aspas, sem nada dentro. Mas quando você também tiver um servidor na internet, você vai estar colocando aqui a sua senha que foi colocada no servidor pela internet. E aqui, pessoal, essa variável conexão que a gente cria, então a gente fez aqui variável conexão igual MySQL Connect localhost, vírgula, root, vírgula, senha, né, que é em branco no meu caso. E essa conexão ela armazena o identificador da conexão na variável conexão. Então essa variável ela armazena essa conexão com o banco de dados. E é por isso que a gente vai utilizar ela aqui no MySQL SelectDB, que eu já vou explicar para vocês, tá? Então é bem simples, a gente cria uma variável conexão, ela vai ser responsável de armazenar a conexão com o servidor, o usuário e a senha. Aí a gente cria aqui uma MySQL Connect, que é responsável de fazer a conexão com o localhost, que é o endereço do servidor, o usuário e a senha, tá, pessoal? Agora a gente vai falar aqui do MySQL SelectDB, tá? Ele é responsável de selecionar um banco de dados que tem um nome. No caso aqui a gente colocou produtos, tá até alterando aqui, produtos. E usa a conexão ID, que é a conexão com o servidor, né, que a gente já fez aqui em cima, e altera aqui, vou colocar aqui o nome conexão para vocês entenderem, que foi aberto acima. Então é como eu expliquei, aqui ó, eu criei uma variável TB, que é de tabela, ele é igual a selecionar a tabela que eu desejei, então é MySQL underline select db, qual a tabela que eu desejo selecionar, tabela produtos, entre aspas, tá? E vírgula, a conexão com o banco de dados, que é essa daqui que a gente fez, tá? Então, como eu criei já uma conexão, como eu criei uma variável que é igual à conexão do MySQL, connect, underline connect, então eu não preciso estar chamando ela de novo, eu só coloquei aqui variável conexão, porque se ela já é responsável desse valor, que é a conexão com o banco de dados, então não precisa estar colocando aqui de novo, eu só coloco uma vírgula e mostro aqui na tela a variável que eu criei, que é responsável da conexão com o banco de dados, tá? A gente agora vai falar aqui do select asterisk from. O select asterisk from ele faz uma consulta no banco de dados usando o select asterisk from e o nome da tabela, né? Nesse caso aqui, como é que ele fez aqui então? A gente cria uma variável também, essa variável vai ser igual a MySQL underline query, e esse select asterisk from ele faz uma consulta dentro dessa tabela que você já identifica aqui, qual que é o nome da tabela. No caso, como eu estou dando exemplo aqui, a gente vai colocar produtos. Então é ele que fica, o select asterisk from, ele faz uma consulta dentro do banco de dados, e nesse caso que a gente não precisa nem estar colocando essa variável conexão para ele fazer a conexão, tá? Somente isso. SQL igual MySQL underline query select asterisk from. Eu desejo fazer uma consulta dentro dessa tabela produtos, tá? E que a gente já vai entender aqui como é que funciona, e nas próximas
aulas também, é como se trabalhar com uma MySQL Select * from. Então a gente vem aqui para o próximo, que é o while e o MySQL fetch array. Então enquanto a variável linha, né, que foi uma variável que a gente criou aqui, for igual aos dados da consulta MySQL fetch array, ele armazena uma linha da consulta na variável especificada. A cada comando desse, ele vai para a próxima linha. Ele vai mostrar o campo chamado campo. Isso funciona assim: quando chegar na última linha, não será mais possível armazenar os resultados de uma linha da consulta na variável linha, que foi a que a gente criou aqui, porque já chegou até o fim e não tem mais linhas. Então ele irá sair do laço while e vai parar de executar o eco da linha campo, que eu já vou mostrar para vocês também como é que funciona. Então o que ele faz aqui, pessoal? O while, ele é um comando de repetição em que ele faz um laço. Enquanto existir aquele registro, ele vai aparecendo para você na tela dando uma quebra de linha, tá? Então como é que funciona? A gente tem aqui o while, a gente cria uma variável, que no caso aqui a gente deu o nome de linha, e ela é igual a uma SQL fetch array. Então ele vai estar passando de linha por linha no banco de dados, e cada registro que ele encontrar no banco de dados que for igual ao campo que você desejar especificar. Por exemplo, eu posso estar colocando aqui, ó, produtos, que é o que a gente vai ver aí nas próximas videoaulas. Produto. Então o que ele vai fazer? Eu tenho lá meu banco de dados, tá? E cada registro que tiver na linha, na coluna produtos do meu banco de dados, ele vai mostrando aqui pra mim, tá? Fazendo um laço. Então ele vai e localiza essa variável, ele acha um valor na coluna produto, do ID 1, tá? Ele me mostra então o ID 1, o produto 1, e vai indo, ID 2 tem valor na variável, tem valor na coluna 2, tem o valor, né, na coluna produto do ID 2, tem. Então ele vai mostrando para mim na tela, tá, pessoal, fazendo um laço. E quando ele não encontrar mais, após ter acabado todos os IDs, todos os registros, ele vai fechar aqui o laço e vai parar de executar o comando, que é este aqui. No caso a gente estaria colocando aqui. Então como é que funciona? A gente fez a consulta no banco de dados, né, com o select * from, e com o while a gente deseja mostrar todos os registros na tela. Aí você estaria fazendo o seguinte: você colocaria aqui o eco, o nome da variável cujo qual você deseja chamar, tá? Que funcionaria dessa forma. Vou mostrar aqui para vocês. Produto. Que é o jeito que a gente vai estudar, tá, pessoal? Então funciona da seguinte forma: a gente colocaria aqui o while, criamos a variável linha, que ele é igual a fazer uma varredura, né, no banco de dados, tá? E esse SQL aqui é esse SQL que a gente criou aqui, para ele chamar essa, que é dessa tabela que a gente deseja fazer a consulta. Então ele vai mostrar aqui eco variável linha, que é nesse caso aqui. Então a gente mostra aqui, ó, a gente faz o seguinte, coloca assim: variável produto é igual a variável linha, né, que vai estar fazendo a varredura no banco de dados, e quando ele achar um valor na coluna produto, ele mostra para mim na tela. E se eu tivesse que estar colocando aqui para vocês entenderem melhor, por exemplo aqui um BR, tá? Só fazendo uma suposição, se tivesse um BR aqui, ele ia estar fazendo o seguinte: ele vai mostrar para mim um registro, assim que ele localizar outro, ele vai mostrar o outro registro aqui e vai indo, vai dando quebra de linha. A gente vai entender isso aí, pessoal, nas próximas videoaulas, como é que funciona. Isso aqui é só uma introdução de como seriam esses comandos aqui do MySQL. E tem um outro aqui também, pessoal, que é o MySQL NumRows. O MySQL NumRows, ele vai fazer também a mesma coisa, tá, pessoal? Só que o que a gente vai trabalhar no MySQL NumRows é para saber se um valor existe ou não. Se ele existir, ele me mostra como verdadeiro, e se não existir, ele me mostra como falso, tá? E a gente vai trabalhar também um pouquinho mais para frente e entender como que funciona esse MySQL NumRows, mas ele é praticamente a mesma coisa, tá? Essa videoaula aqui é só para vocês entenderem mais ou menos aí como é que funciona os comandos SQL no PHP, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido.
Se não entenderam, voltem a videoaula e revejam, que é bem simples, tá? Se trabalhar aqui com esses SQL no PHP. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço.